comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Tudo o que é de mais gostoso nessa vida de crente é ser amado por Jesus. Você concorda comigo? Tem algo mais gostoso que isso? Ser amado por Jesus. O quanto Jesus te ama? Já parou para pensar o quanto Jesus te ama? Jeremias 2,13. Abriram? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Podemos assentar abrindo comigo em João capítulo 4. João, Evangelho de João, capítulo 4. Bem no início, no começo de Jeremias, um livro bem sério no sentido de repreensão, convencimento de Israel, né? O Senhor relata a maldade que o povo fez, por isso que ia enfrentar aquele cativeiro babilônico sério e terrível. Meu povo fez duas maldades. Primeiro, eles me deixaram. E depois eles cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Trabalharam para terem água, cavando cisternas rotas. Você abriu comigo João capítulo 4? Um dia eu e você, nós fomos alcançados por um amor muito grande. O amor de Deus. O amor de Deus é um amor inexplicável. Inexplicável. Você sabe que durante toda a minha vida cristã, e eu acredito que você também, eu já tive na minha alma, na minha carne, na presença mesmo na minha vida, a força da fé, a força do ânimo, a força da determinação. É muito gostoso, não é verdade, você ter essas abordagens de virtudes espirituais. Mas nada tão forte, tão poderoso quanto o amor de Deus. O amor de Deus é algo inexplicável. Inexplicável. O amor de Deus nos quebranta, o amor de Deus nos fortalece, o amor de Deus nos dá forças para continuar, o amor de Deus faz a diferença na minha vida e na sua vida. Mas Satanás, ele é muito ardiloso e ele trabalha assim com muito afinco para fazer com que nós nos desviemos deste amor, para fazer com que nós tratemos este amor como algo natural, porque o amor de Deus não é natural. O amor de Deus é sobrenatural. E eu quero falar com você nesta noite de uma mulher que ela vivia uma vida muito difícil mesmo. Ela vivia uma vida no pecado, ela era uma mulher adúltera, prostituta, não sei como você gostaria de chamá-la. Ela não tinha marido fixo, ela ficava com um, com outro, porque ela tinha algo dentro dela. Sabe? Uma coisa dentro dela. Ela tinha uma coisa dentro dela assim que ela não conseguia explicar. Mas vou tentar explicar para você. Ela queria ser feliz. Ela queria que alguém a amasse. Ela queria ser querida. Ela queria ser desejada. Ela queria elogios. Ela queria ser importante na vida de alguém, sabe? Ela queria que alguém se preocupasse com ela, se interessasse por ela. Ela queria que alguém tivesse saudade dela. Ela queria ter saudade também de alguém. Ela queria fazer história na vida de alguém, mas não dava certo. Ela arrumava um, ia bem. Primeiro dia, segundo, primeira semana, primeiro mês. Parecia um paraíso. De repente, a pessoa desinteressava. Não dava mais certo. Aí largava. Ela arrumava outro. Agora é. E agora vai dar certo. Agora eu vou ser feliz. Esse é o que eu procurava. A gente fala príncipe, né? Mas ela falava assim, esse é o varão, né? Esse é o varão que Deus me deu. E não dava certo de novo. Aí, no terceiro, ela ficou meio assim, falou, será que é esse? Será que não é? Eu vou meio devagar. E quando Jesus a encontrou, ela ainda não tinha se encontrado.
E assim comigo e com você. Uma coisa que eu aprendi quando Jesus me encontrou, que realizações não nos faz felizes. Que nós estarmos realizados profissionalmente, realizados familiarmente, não nos faz feliz. Que dentro de nós falta algo que o mundo não oferece, que a humanidade não oferece, que nada pode oferecer. E esse algo que faltava, Deus olhou e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Este algo tem nome, é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. E essa mulher, ela não tinha esse Jesus que eu tenho e que você tem. Mas ela encontrou, se tornou uma missionária, você conhece a história dela? Ela começou a pregar para os seus. Então os seus foram lá viram Jesus e disseram assim, não é mais pelo teu falar, mas por aquilo que nós vimos. Eles creram. Mas essa mulher, ela teve uma abordagem muito interessante com respeito ao Senhor Jesus, e é sobre isso que nós vamos tratar. Versículo de número 4, Jesus deixa a Judéia e foi para a Galiléia. João 4:4. E era necessário passar por Samaria. Diga, geograficamente não. Essa necessidade que está nesse versículo 4 não era geográfica. Era uma necessidade espiritual. Aquela mulher precisava encontrar-se com Jesus Cristo. Quando Jesus veio buscar a mim e a você, ele viu a minha necessidade, ele viu a sua necessidade. Eu estava muito necessitada, você estava muito necessitado. Era urgente a nossa situação. A minha era urgente. Você se lembra da sua? Era ou não era urgente? Era urgente. O encontro que eu e você tivemos com Jesus foi algo assim, foi um divisor de águas. Mudou a nossa história. A Bíblia diz assim, que Jesus precisava passar por Samaria por causa daquela mulher. Jesus precisava entrar na sua casa, no seu lar, na sua família, toda desestruturada, toda bagunçada por sua causa. Jesus enfrentou principados, potestades, minha dureza, sua dureza, nossa ignorância por nossa necessidade. Agora, a questão é, qual é a necessidade que eu sofro agora? Qual é a necessidade que você sofre agora? Peraí, pastora, deixa eu pensar. Não precisa nem pensar, eu já respondo. Já respondo. Quando nós padecemos necessidade, é porque está faltando Jesus. Porque ele disse, eu vou dar para vocês vida e vida em abundância. A questão é que muitas vezes nós temos nos comportado assim como Israel, em Jeremias 2:13. Nós estamos cavando cisternas rotas que não retêm água. Estamos começando, alguns eu digo começando, numa linguagem bem gentil, começando a migrar as nossas expectativas, confiança, esperança em cisternas rotas. Eu não sei quais são os nomes das suas, mas a questão é, aquela mulher tinha uma necessidade, não era de marido, não era de uma água que ela nunca mais precisasse vir ao poço. A necessidade daquela mulher era Jesus. A minha necessidade é Jesus, a sua necessidade é Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais ninguém. Você não precisa de mais nada. A questão é que quando nós começamos a deixar Jesus de lado, nós começamos a perceber o quanto só nós estamos, o quanto carente nós somos, o quanto débeis e frágeis nós somos. Enquanto nós estamos com Jesus sendo o nosso alvo principal, a nossa água que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede, nós não padecemos necessidade. Mas quando nós começamos a deixar Jesus de lado, nós começamos a sentir o que é fome, o que é sede, o que é solidão, o que é caos, o que é tristeza. Quando você começa a sofrer necessidade, é porque você está se esquecendo
do Senhor Jesus Cristo. Você está cavando cisternas rotas que não retêm água. Você sabe que fisicamente, Jesus estava muito cansado naquele dia, não é? A Bíblia diz assim no versículo 5, foi pois a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Quase meio-dia, Jesus estava cansado da jornada, mas não cansado o suficiente para travar um diálogo muito complexo com aquela mulher. Às vezes você tem algumas impressões ridículas, e eu também, tipo, Deus deve estar muito ocupado com alguém, existem pessoas com muito maior necessidade do que eu, existem pessoas muito mais importantes do que eu, existem pessoas que são muito mais interessantes para o reino do que eu. Às vezes o diabo consegue colocar na sua cabeça que a sua importância é tão ínfima, é tão pequena que você não faz falta. Às vezes você acha que você não faz falta no culto, que você não faz falta no altar do Senhor, que você não faz falta. Às vezes o diabo consegue colocar isso na sua mente, que você é dispensável. E ele trabalha acirradamente para que você pense isso. Para que você pense que a sua distância é algo irrelevante para o Senhor, é algo assim, foi, volta se quiser. Que você se afastou do Senhor, isso para Deus tanto faz como tanto fez, porque Ele já tem muitos filhos para cuidar. Jesus estava muito cansado, fisicamente, mas a todo vapor, para travar um diálogo em uma linguagem que aquela mulher compreendeu o que ele estava dizendo. Jesus, ele tem uma insistência tão operante em mim e em você, até que eu entenda, até que você entenda que ele te ama, ele vai continuar. Ele vai trabalhar de todas as maneiras para que dentro de nós exista um convencimento. Eu e você não precisamos de nenhum outro tipo de convencimento, se for o caso. Mas um convencimento eu preciso. Ele me ama, você me ama. Esse é o convencimento que nos garante proezas. Nos garante êxito. Quando você se sente cansado, fracassado, debilitado, é porque a noção do amor do Senhor por você está em baixa. O cristão que tem a noção certa do amor que Jesus tem por ele, ele se sente animado, pronto, preparado, ele se sente cheio de iniciativa para mudar, cheio de projetos a fazer sobre sua vida. Jesus estava cansado fisicamente, mas ele nunca estará ocupado, nem para mim, nem para você. Você pode dizer amém? Você disse amém, mas você realmente acredita nisso? Você sabe o que faz o Senhor Jesus ser tão acessível? Não é porque Ele não é importante, não é porque Ele não tem muitas coisas a fazer, mas é porque Ele nos ama com um amor inexplicável. O que faz o teu Senhor ser acessível a você é o amor que Ele tem por você. Mas Ele não te ama porque você é bom, Ele não te ama porque você é santo, Ele não te ama porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você tem qualidades. Ele te ama porque Ele te ama. Só. O amor dele não precisa ser explicado, porque o amor dele já foi provado na cruz. O que você prova, você não precisa explicar. Ele nos ama com o amor que foi provado. E a Bíblia diz que ele estava cansado quando ele chega junto àquela fonte e ele encontra a necessidade ali junto à fonte. A necessidade era aquela mulher samaritana. João capítulo 4, versículo de número 6, que ele estava cansado e ele assenta-se junto à fonte. Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus estava com sede, realmente, e ele pede água a ela. Isso era algo assim estranho, você sabe por quê? Porque ele era rabino e ela
prostituta. Ela, samaritana, mistura de judeu com filisteu e ele judeu. Judeu não conversa com samaritano, ainda mais um rabi. Ele pede água para ela. O que prova isso, pastora? Prova que o Deus que eu sirvo não tem preconceito, não faz acepção de pessoas. Isso dos dois lados, viu? Isso dos dois lados. Ele não vai me tratar porque eu sou inteligente e nem porque eu sou ignorante. Diferente. Ele não vai me tratar bem porque eu sou santa ou porque eu sou uma pecadora? Não. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele quer de mim e de você? Qual é a diferença que existe quando nós nos aproximamos dele? O nosso quebrantamento, a abertura do nosso coração. É isso que faz a diferença. Ele não faz acepção. Ele não trata você melhor que eu porque você é mais santo do que eu. Ou porque você é mais inteligente do que eu. Ou porque você é mais determinado do que eu. Não. Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para mim e para você segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que nós precisamos. Quando eu digo para você que Deus gosta de gente necessitada, e se você quer ver Deus, se nós fizéssemos hoje a oração de Moisés, Senhor, eu quero te ver, ele olharia para mim e para você e diz assim: procure um órfão, você vai me ver no órfão. Procura uma viúva abandonada, você me verá na viúva abandonada. Procura em alguém que está sozinho, enfermo, doente, você me encontrará ali. Se eu quero encontrar Jesus, eu preciso estar com gente necessitada, gente que está precisando dele. Ali ele está. E eu já disse e vou repetir para você: eu só sou interessante para Deus quando eu sou alguém necessitado. Quando eu digo: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não tenho nada. Deus, eu não tenho ninguém. Senhor, o Senhor é o meu norte. O Senhor é a minha direção. O Senhor é meu alvo. É tudo que eu preciso. Agora, se o Senhor olhar para mim e para você e observar que eu e você temos cavado cisternas rotas, se nós temos no sentido satisfeitos, no sentido realizados com a família, com o trabalho, com os dons, com a igreja, ele não é necessidade. Ele foi a esta mulher porque ela era necessitada dele. Ele só virá ao meu encontro se eu estiver em necessidade dele. Eu preciso precisar dele. Eu preciso querê-lo. Eu preciso entender que ele é, e que ele pode, e que ele faz, e que ele é tudo. Jesus é tudo. É tudo. E às vezes nós nos sentimos satisfeitos, completos e realizados, porque temos, porque somos e porque podemos. Mas o que ainda não temos? E o que ainda não somos? E o que ainda não alcançamos? E o que ainda não conseguimos? E aquela mulher, ela tinha uma necessidade muito grande. E a Bíblia diz assim, versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você conheceu Jesus, você sabia se comunicar com ele? Eu me lembro da primeira oração que eu fiz para Jesus. Hoje ainda eu estava ouvindo a canção, que eu gosto demais, que é a canção da minha vida. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu fiz uma oração bem pequena. Eu fiz uma oração: Deus, não a deixe ir embora. Aí eu disse: Deus, mas depois dessa oração que o Senhor respondeu, quantas pessoas já foram embora da minha vida? Só que foi diferente. O Senhor já estava dentro. Mas naquele dia Ele não deixou ela ir embora. Mas depois muitas outras pessoas foram embora. Porque Ele me ensinou que Ele é imprescindível. Ele é imprescindível. A questão é, qual é a valorização do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida? Qual é a importância que de verdade Ele tem?
Será que a nossa religião, será que o nosso tempo com Deus tem nos tornado pessoas que têm substituído a presença de Jesus, o amor, a busca? Hoje, sinceramente falando, de 0 a 10, qual é a importância que Jesus tem na sua vida? Não vai ser abduzido não, falando, é 10. Fala. Condicionado à realidade, ao tempo que você oferece a Ele, ao quanto você conversa com Ele, ao quanto você entende Ele. Ela não se comunicava com os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quando eu comecei a conversar com Jesus, eu não entendia a linguagem dele. Agora eu consigo entender, você também. Você entende o que Ele quer? O que Ele gosta? Então, é muito importante você entender o que Ele diz, você saber o que Ele fala, a maneira que Ele fala. É muito importante. E ela admira-se, porque Ele estava rompendo a barreira da comunicação. Às vezes existem pessoas que só entendem a linguagem do dinheiro, só entendem a linguagem do quê? Dos interesses. Qual é a linguagem que eu entendo? Jesus fala numa linguagem do amor. Essa é a linguagem que Ele prefere falar conosco. E ela admirou-se dele não se dar conta e nem se importar com a barreira da comunicação. Às vezes você pode estar tão distante, tão ocupado, tão sozinho, e Ele encontra um meio de falar com você. E sabe o que Ele fala? Ele fala que Ele te ama. Ele fala que Ele quer você. E Ele fala o quanto você é importante para Ele. Você tem noção do quanto você é importante para Ele? E quando você vai fazer essa conotação aí dentro de você, não fica pensando em qualidades, não fica pensando em defeitos, em adjetivos, em nada disso. Pense que você existe. A sua importância para Ele caracteriza na sua existência. Você existe. Ele quis você. Aí caracteriza a sua importância para Ele. Continuando o versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Se você conhecesse quem é que está falando com você e o dom de Deus, você não se preocuparia com barreiras de comunicação de povos. Jesus olha para mim e para você e diz: se você conhecesse o quanto eu te amo, se você conhecesse do que eu sou capaz, se você conhecesse o que é a minha vida na sua vida, você não se preocuparia com esse problema, com essa dificuldade, com essa barreira, você se entregaria totalmente a mim. Sabe o que acontece conosco? Nós não queremos nos entregar para Jesus, nós queremos colocar os nossos problemas nas mãos de Jesus. Jesus fica com o meu problema familiar, Jesus fica com o meu problema profissional, Jesus fica com a minha enfermidade. E você, filho, quando vem? Não sei, estou vendo se tem passagem. Estou ainda marcando na agenda quando é que eu vou. Será que nós somos assim? Sabe o que é que essa mulher, a primeira impressão que ela teve de Jesus? Ela queria entregar o problema dela na mão de Jesus. É isso que ela queria. E é isso que nós muitas vezes insistimos em fazer. Nós queremos colocar as nossas necessidades nele, mas nós não queremos nos colocar dentro dele. Aquilo que ele diz em João: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e eu estarei nele, e ele estará em mim. O que interessa para Jesus não é o meu problema. O que interessa para Jesus não é a minha necessidade, porque eu sou a necessidade. Por quê? Porque o meu problema ele resolve no quê? O que diz o centurião? Senhor, manda uma palavra que meu servo fica bom, sara na hora. É ou não é? Meu problema não é problema para Jesus. Agora, problema é a minha insistência em não me entregar. Jesus olha para ela e diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala com você, você me pediria e eu te daria água viva. Água viva significa uma fonte, um poço só para ela.
O quê? Esse homem está falando que ele vai dar um poço só para mim? Como esses caçadores de riquezas dentro da igreja? O quê? Esse negócio de ser crente prospera, eu vou levar esse poço para minha casa. É isso que esse povo vem atrás. Pessoas que caçam Jesus porque acham que ele vai oferecer uma fonte particular com o nome ali, no fundo do quintal. Jesus faz algumas perguntas para ela, dizendo: se você conhecesse quem fala com você. Você conhece quem vive com você, quem fala com você? E quem resolveu passar com você a eternidade? E ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse quem é que marcou o encontro com você, você me pediria água viva e eu te daria. Versículo abaixo, versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Às vezes nós nos envolvemos tanto com a nossa vida, nos envolvemos tanto com os nossos problemas, nós somos desviados e não sabemos. Não temos mais fé. Jesus, o Senhor não pode, o Senhor não tem condições de sustentar minha família, se eu não, o Senhor não tem condições de me curar, se eu não. O Senhor não pode fazer isso se eu não der o sangue. Ele já deu sangue, eu não tenho que dar sangue nenhum. Eu tenho que colocar a minha fé, o meu amor, o meu interesse, a minha paixão, a minha vida nele. O que ela disse aqui? Tu não tens como tirar a água. Não tem balde, não tem nada, não tem meios. Como que vai me dar água viva? Às vezes você se envolve tanto com a sua vida que você não percebe que perdeu a sua fé. Você não consegue mais crer, você não consegue mais orar quebrantando o seu coração, você não consegue mais entregar-se para Jesus, você não consegue mais colocar a sua vida. Você é um desviado religioso e não se dá conta disso. Não consegue entender. Por quê? Porque acha que é pelo seu braço, pela sua força, pelo seu idealismo. Você se acha o máximo e toda a sua conquista você acha que é o máximo. Aquela mulher achava que ela estava corretíssima em buscar 2, 3, 4 e 5 maridos. Ela achava que ela estava corretíssima naquilo que ela fazia. Por quê? Porque ela precisava, ela ia atrás. E essa muitas vezes é a nossa filosofia de vida. É o nosso idealismo. Nós precisamos, eu vou orar, vou buscar em Deus, eu vou consagrar minha vida, eu vou ter fé. Não, eu vou ser raçudo, vou lá e vou caçar, vou buscar, vou conquistar. Aí perde Jesus. Ela coloca essas impossibilidades. Você também é cheio de colocar impossibilidades para Jesus? Você está tão envolvido, é tão centro da sua vida, é tão tudo, é tão força, é tão braço, é tão carne, é tão inteligência, é tão... Não tem lugar para Jesus na sua vida. Aí a Bíblia diz assim: és tu maior, versículo 12, que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado. Ela quis dar uma aqui de crente, né? Quis dar uma aqui de... Fala, não, preciso mostrar para ele que eu tenho fé. Nosso pai Jacó, que deu para José, né? Nós estamos aqui dentro de um limite santo, de uma herdade, de uma herança. Recebemos isso aí. Jesus é maior que a sua religião. Jesus é maior que o seu dom, maior que o seu talento. Jesus é maior que as suas bênçãos. Jesus é maior do que aquilo que tudo Ele tem te dado. Ela não conhecia Jesus, mas eu conheço e você também. Às vezes nós percebemos que inconscientemente nós vamos colocando coisas à frente do Senhor Jesus. Existem pessoas que colocaram os dons, os talentos, os cargos, as funções, as bênçãos, a família, o trabalho, tudo acima do Senhor Jesus. Aí eu me lembro de Cantares, onde a noiva ouve a batida do esposo e demora-se para abrir. Aí ela chora andando pelas ruas. Onde está o meu amado? Eu me demorei para abrir e o meu amado foi embora. Aí eu me lembro também do que o Senhor escreve em Apocalipse: eis que estou à porta e bato.
E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu também me lembro do texto que o Senhor Jesus disse, que as 5, em Mateus, virgens, as baterão loucas, mas a porta estará fechada. Então essa situação de porta me assusta. Eu vejo uma porta fechada para ele, e aberta para as minhas oportunidades, para a minha inteligência, para o meu idealismo, para as minhas bênçãos. Eu vejo ele batendo de fora dessa porta, dizendo: me escuta, me ouça, abra a porta, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ser o cerne da sua história, deixa eu ser a importância da sua existência. Você não se cansa de ser você, você não se cansa de confiar em você, você não se cansa de fazer coisas e correr atrás do vento. E o que me assusta é o versículo futurista, que diz que um dia eu poderei bater na porta, da qual ele não poderá mais abrir. Então hoje é ele quem bate a porta, mas amanhã pode ser eu quem irei bater na porta, e ela não poderá ser aberta. Então essa complexidade de porta me assusta. Naquele momento Jesus estava batendo a porta da mulher samaritana. Ele estava dizendo para ela: se você soubesse quem sou eu. Você sabia que alguns de nós temos ouvido isso ultimamente? Em meio às suas orações, em meio aos seus questionamentos, às suas buscas, o Senhor diz: você se esqueceu quem sou eu. Ah, se você soubesse que eu sou a plenitude que você procura nessa cisterna rota, nesse trabalho, nessa idealização, nessa família, nessa busca. Eu sou. Ah, se você soubesse quem eu sou. Se você soubesse o dom de Deus, se você me conhecesse, se você soubesse o que eu poderia fazer por você, se você me deixasse entrar na sua vida. Jesus está dentro de você, no centro do seu coração, regindo suas emoções, pensamentos, planos, execuções. Ele está dentro de você de tal maneira que não dá para separar vocês dois. Quando você olha para você, você o vê. Quando você olha para ele, você se vê. Está tão misturado, mas ao mesmo tempo tão separado que você consegue enxergar-se como servo e ele como Senhor. E é algo magnífico. É tão misturado, mas ao mesmo tempo é tão diferente. Quando você olha para você, você vê ele, o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele, o favor dele. Quando você olha para ele, você se vê. Você vê o Cristo que morreu por você. Você vê aquele que é a sua imagem, a sua semelhança, do qual ele vai fazer você se tornar. Continuando, a Bíblia diz assim, versículo 13: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Diga isso para o seu irmão. Que água? Satisfação de filhos. Volta a ter sede. Satisfação conjugal, volta a ter sede. Satisfação profissional, volta a ter sede. O que mais? Idealização pessoal, como eu gosto de mim, como eu sou, como Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho me tornado, volta a ter sede. Aí nos tornamos sedentos. E gente sedenta no deserto tem visões, se torna lunático, vê fontes de águas. Você já viu gente sedenta? Ele vê o que ele precisa em tudo. Este vai, esta vai, agora vai, essa é a situação, este é o momento, agora vai dar certo, agora sim eu vou ser feliz. Ele está tendo ilusões no deserto chamado vida imundo, porque a minha vida e a sua vida sem o Senhor Jesus é um deserto. É um deserto. Qualquer que beber dessas águas, a água da bênção. Você pode ver, nós somos insaciáveis. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. A sua necessidade de ontem que foi satisfeita, hoje você tem outra. Amanhã você terá outra e assim por diante.
Mas quando nós bebemos da água chamada Jesus, meu irmão, fala assim, teu irmão, é diferente. Você usa do mundo sem abusar. Você fica aflito sem angustiar-se, ficar desesperado. Você chora sem se destruir. Você passa por aflições sem se escravizar. Porque a sede passou. Todo mundo é importante, mas ninguém toma o lugar dele. Não. Ele é ele. E o lugar dele é garantido. E ele é o máximo. E ele é o melhor. E ele é amigo, é fiel, é companheiro, é ajudador. E ele é conselheiro, e ele é presente, e ele é salvador, e ele é pão da vida, e ele é alfa e ômega, e ele é o muro contra a tempestade, e ele é aquele que não quebra a cana trilhada, nem apaga o pavio que fumega, e ele é a rocha, e ele é a pedra de esquina, e ele é tudo. Tudo. E ele é a paixão, e ele é o aconchego, ele é o amor dos filhos, o amor do cônjuge, ele é o amor dos pais, e ele é tudo. E ele entra dentro do coração da gente e preenche de tal maneira que você derrama 1, 2 lágrimas por falta, mas logo, logo você já está consolado, porque ele é ele. E ele enche, ele satisfaz. Foi esse Jesus que um dia te chamou, e esse Jesus que você foi colocando de lado. E hoje você está sedento, você precisa de segurança no trabalho, você precisa de alegrias familiares, você vai precisando e necessitando, e sedento, e você percebe que você está secando, e a sua língua pega o seu paladar, e você diz, Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou morrendo de sede. Eu preciso, Deus. E Jesus disse, quem beber desta água nunca mais terá sede. Nunca mais terá necessidades, nunca mais precisará que. Amém? Mas, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. De quem que ele estava falando? De quem que ele estava falando? Diga para o seu irmão de quem que ele estava falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, eu estou lendo em João, não precisa abrir, 7,39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Quem beber da água, nele se fará uma fonte chamada Espírito Santo. E ele será a fonte. Ele será a fonte. Você acha que ela entendia isso que Jesus estava falando? Não. Primeira ótica dela, resolveu os problemas dela. Ela ouviu que um homem disse que ela não ia precisar. Não, ele não disse isso, mas ela entendeu. A maioria das coisas que Deus fala, poucas pessoas entendem realmente como é. Poucas pessoas. Ela não entendia o que ele dizia. Ele não dizia que ele ia dar a ela uma herança de um poço para que ela não viesse ali. Ele não disse que ele ia dar um balde para ela de uma água que nunca ia acabar. Ele estava falando dele. Ele não diz para mim que ele vai resolver o problema da minha família, ou o problema da sua família, ou a sua vida profissional, ou a minha enfermidade física. Ele fala dele. Ele está falando, eu vou me dar por você. Eu estou me oferecendo, você me quer. Você me quer. Essa é a questão. Se eu ainda quero Jesus, ou se eu só quero o que Ele pode me oferecer. Ela só queria, também, pondera, né? Vamos ponderar. Mas eu e você não. Ela só queria o que Ele podia oferecer. Por quê? Porque ela queria resolver os seus problemas pela metade. Ele queria resolver a raiz do problema dela, que era a sede da alma. Vários maridos.
Eu e você, várias buscas, várias insinuações, várias tentativas, várias. E eu preciso me idealizar, me concretizar, e eu preciso fazer, eu preciso ter tudo certinho. Ele estava dizendo assim: você me quer? Mas ela não entendia, como alguns de nós também não entendem. Ele diz: eu vou te fazer uma fonte, e essa fonte vai saltar para a vida eterna. Ela vai te levar até a eternidade. Você tem Jesus? Você tem Jesus? Então você tem tudo. Você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você é feliz. Se você tem Jesus, você é alegre. Se você tem Jesus, você sorri. Se você tem Jesus, você descansa. Se você tem Jesus, você tem certezas. Se você tem Jesus, você tem segurança. Você tem confiança. Você tem um amigo. Um amigo. Eu, quando era criança, minha mãe dizia que eu conversava sozinha. Eu não conversava sozinha. Eu conversava com ele. Mas eu não ia explicar isso para ela. Ela dizia que eu conversava sozinha, mas eu não conversava sozinha. Eu conversava com ele. Eu falava com ele. Eu conversava com ele. Você tem conversado com ele? Você tem falado com ele? Você tem dividido com ele a sua vida? Você tem trazido ele para perto de você? Você tem tido sede dele? Porque se a minha sede se baseia em realizações pessoais, é porque eu tenho me esquecido da sede dele. Eu tenho sede de Jesus, e as outras coisas, pastora, são secundárias. Tudo é secundário, como ele mesmo disse, são demais coisas que ele acrescenta. Mas ele é primado, é primeiro lugar, está acima de tudo. Hoje, se alguém questionasse você e dissesse: Jesus está acima de tudo para você, você diria o quê? O que você responderia? Sim, ele está, por quê? Porque o meu melhor tempo é para ele, o meu melhor sorriso é dele, a melhor área do meu coração é dele, a minha alma é dele, os meus anseios são por ele. Tudo se funde nele, tudo começa e termina nele. Era isso que ele queria que ela entendesse. Diga para o seu irmão: isso é conversão. Você ainda é convertido? Você ainda é convertido? Você já parou para se perguntar? Senhor, eu ainda sou convertido? Eu ainda te quero mais que tudo. Eu ainda te amo mais do que todos. Eu ainda me realizo na tua casa. Os cultos é o meu prazer. Falar contigo é o meu maior ensejo, minha maior busca. Ler a tua palavra é o meu maior deleite. Você ainda é convertido? Pastor, isso é coisa de novo convertido. Isso é coisa de primeiro amor. Verdade. Você deixou o primeiro amor? Você está em qual? Segundo, terceiro, quarto, quinto? Sabe o que, quando a palavra do Senhor diz em hebraico primeiro amor? Amor absoluto, acima de todas as coisas. Não é porque tem segundo, terceiro, quarto. É amá-lo acima de todas as coisas. Isso é primeiro amor. É tê-lo acima de todos. Quando você tem Jesus, você anda diferente. Você não anda assim. Não, você anda de cabeça erguida. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. A Bíblia diz que ela não entende, como alguns de nós não entendemos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, dá-me dessa prosperidade, dá-me dessa paz para minha família, dá-me dessa cura para o meu corpo, dá-me, eu quero ser abençoado, eu quero. Dá-me dessa água para que eu não mais sofra, para que eu não mais passe o mês no vermelho, para que eu não mais chegue na minha casa e tenha que resolver problemas, para que eu não mais fique doente, para que eu não mais. Na verdade, tudo que nós queremos é sossego. Sossego, ela queria sossego. Ela não queria mais ter que vir aquele horário, buscar água para fugir das mulheres, porque havia preconceito pela vida que ela levava. Ela disse: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Eu não quero mais ter trabalho para tirar essa água. Ela entendeu alguma coisa? Agora pergunto para o seu irmão: e você entendeu alguma coisa?
Será que você entendeu que Ele te ama? Será que você entendeu que Ele é a sua segurança? Não é o seu salário, não é a sua aposentadoria, não é a sua casa, não é o seu sobrenome, não são os seus diplomas. Ele é a sua segurança. Será que nós entendemos isso? Tá, tudo bem, ela não entendeu essa apologia, esse discurso, mas muitas vezes nós também não entendemos que Ele é tudo. Você acha que o dom é alguma coisa? Você acha que o talento é alguma coisa? Você acha que ficar fincado dentro de uma igreja é alguma coisa? Não, Jesus é tudo. É tudo. Ele é tudo. E Ele vivo dentro de mim e dentro de você. Falando conosco, sonhando conosco, projetando conosco, nos curando, nos ensinando, nos ajudando. Jesus não morreu para que eu tivesse uma religião. Jesus não morreu para que você tivesse uma religião. Jesus morreu para que Ele pudesse viver dentro do meu coração e dentro do seu coração. Ele morreu por isso, para que nós fôssemos convertidos a esse evangelho, para que nós tivéssemos alegria ao acordarmos da cama, não porque temos um trabalho maravilhoso, que nós somos honrados e respeitados, mas porque nós abrimos a janela ou saímos pela porta e o sol está lá, te lembrando que você tem um sol da justiça. Um dia está lá, te lembrando que as misericórdias dele foi renovada para a sua vida, e quando você anda, você lembra que ele te guardou e ele velou por você. E é por isso que vale a pena viver, por causa dele. Eu não sei quais são as suas razões para viver. Se são seus filhos, um dia eles vão levantar a asa e voar. Se são conquistas, um dia tudo isso não vai significar nada. Mas Ele é eterno e me fez também. E se tem alguém que quer viver eternamente, sou eu e você. E nós queremos essa eternidade junto com Ele. Você diz assim: vai ter casamento? Não. Vai ter filhos no céu? Não. Vai ter trabalho? Não. Vai ter shopping? Não. Cinema? Não. Vai ter compra? Não. Vai ter dívida? Não. Melhor. Vai ter, não. Você diz: tudo isso não me faz falta. Ele vai estar lá? Vai. Ele é o sol. Então tudo bem. Onde Ele está é o céu. E Ele está aqui. Por isso que Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O reino dele está aqui. O reino dele está aí. Dentro de mim, dentro de você. E o reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ela não entendia nada do que ele lhe dizia, como alguns de nós não podemos entender. Quando ele diz para você: essa alegria vai passar. Poliana, essa alegria de gestação de filho vai passar. O que mais vai passar? Seu problema vai passar, sua situação vai passar, tudo passa. Ah, mas Ele é para sempre. Ele é para sempre. E o Espírito Santo tem ciúmes. Eu não posso ficar feliz com alguma coisa mais do que com a presença dele. E quantos de nós temos cometido tal pecado? Qual é a sua maior realização? Ser dele? Não. Qual é a sua maior alegria? Qual é o seu maior regozijo? O que te faz ficar engasgado para chorar? Ele. É ou não é? Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Ela não entendia o que ele dizia, como muitas vezes nós não entendemos. Mas a paciência e a longanimidade dele é algo impressionante. Ele continua. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Não adianta, eu vou ter que abrir a situação. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Vejo que tu és profeta e que sabes da minha vida. Eu não sei da sua vida. Eu sei da sua história. Eu sei de você antes de existir.
Eu sei de você depois que você passar daqui. Eu sempre saberei de você. Porque você faz parte de mim. Hein? Ela disse isso a ele. Aí ela começa a falar sobre profeta. Vou falar sobre adoração, sobre o lugar certo. E versículo de número 24. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela disse, será? 25, será? Vou perguntar. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus olha para ela e diz, você sabe para quantas pessoas Jesus disse que ele era o Cristo? Não, procura no Evangelho. Para ela, ele disse, uma mulher samaritana, pecadora, ele olha e diz, eu o sou. Eu o sou. Eu sou o Cristo. Ele se manifestou a mim e a você. Para pouquíssimas pessoas, ele anunciou que ele era ungido de Deus. E ela está dentre uma delas. Negou-se a falar a escribas, negou-se a falar a fariseus, negou-se a falar. Mas para ela, ele falou, eu sou o Cristo. Eu sou aquele que pode fazer por você o que você precisa. Suas necessidades acabaram. Amém? Olhe para o seu irmão e diga, suas necessidades acabaram. Por quê? Porque ele é. Ele é. Agora, se você continuar insistindo em cavar cisternas rotas que não retêm água, você continuará com sede, com muita falta, com muita necessidade, com muita carência. Se você continuar, colocar, fiar-se em filhos, família, trabalho, você continuará com falta. Quanto mais você fizer, mais falta você terá. Você correrá atrás do vento. Mas se você olhar para ele e dizer, tu és tudo o que eu procuro. Tu enches todos os espaços vazios da minha alma. Completou, acabou, não tem espaço para ninguém. Acabou, não tem mais lugar. Acabou. Ele encheu tudo, não é verdade? Não tem mais lugar. Ele é. Jesus ainda é assim para você? Ele ainda é o seu tudo? Ele ainda é o seu universo? Sua razão de viver? Sua alegria para cantar? Sua maior realização? Você tem sucesso? É um bom trabalhador? E as pessoas dizem assim para você, aí você diz, isso aí para mim, você não diz para elas, mas você diz, agora o que vale mesmo para mim é ele. Para mim também. O que vale é ele. Você é elogiado às vezes pelo feito dos seus filhos. Que filho você diz, que bom, glória a ti. Você diz, o que vale mesmo é que eu sou o filho. É ou não é? Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa. Eu quero que você fique de pé. Quem sabe você faz tempo que não tem uma conversa franca com Jesus. Uma conversa sincera com Ele. Quem sabe faz tempo você não diz assim para Ele, eu te amo. Você já viu o filho que diz que ama a mãe e o pai? E que se casa, e que some, que abandona. Mas eu amo. Eu não estou dizendo que não. O amor tem muito a ver com o coração, não é mesmo? Existem corações que não se apaixonam. São duros. Você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que fez de Cristo a paixão dele. Deus é apaixonado por mim.
Deus é apaixonado por você. E o seu amor tem que ser um amor apaixonado. Um amor que só vê Ele, só enxerga Ele. Um amor quebrantado, de um coração quebrantado. Você tem esse amor apaixonado? Porque se você interrogar-se e dizer, eu amo Jesus, você vai dizer, não, claro que eu amo. Mas o seu amor é um amor apaixonado? É um amor que quando você olha o pecado, você fala, não, não posso. É um amor que quando Ele te chama de madrugada para orar, você diz, sim, Senhor, não posso deixar de estar aqui. É um amor que você fala para Ele, eu estou te agradando? É isso que o Senhor quer? Oh, Jesus, fala para mim. Porque pode ser que eu acho que eu estou te agradando, eu não esteja, eu não quero isso para mim. Eu quero te agradar, eu quero cumprir Isaías 53, que o Senhor olhe para mim e fica feliz, e fica contente, entende? Eu quero ter esse amor apaixonado. Feche os seus olhos. Diz para Ele que você precisa ser menos racional, mais quebrantado, mais entregue. Diz, Jesus, eu não vou mais entregar-te os meus problemas. Eu vou entregar-te a minha alma. Não vou mais questionar que vida é essa que eu tenho, ou o que eu estou sofrendo. Eu vou questionar o porquê eu não oro mais, porque eu não te busco mais, porque eu não venho mais aos cultos. Os meus questionamentos não irão pairar sobre a qualidade de vida que eu tenho, mas sobre o que eu tenho proporcionado a mim mesmo de comunhão contigo. Nunca mais eu quero ter sede. Nunca mais, Jesus. Seja meu tudo, diz para Ele. Seja meu tudo. Seja meu tudo. Quem sabe você é religioso, mas há muito tempo não é mais quebrantado nem convertido. Diz para Ele nesta noite, Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar a te amar, eu quero voltar a ser apaixonado, eu quero voltar a ser quebrantado, eu quero voltar a falar de Ti, eu quero voltar a que a minha linguagem seja a Sua, as Escrituras, eu quero falar do que o Senhor gosta de conversar, eu quero ter assunto em comum contigo, Jesus. Tu és meu amigo. Quero me preocupar com a Tua presença, eu quero me preocupar se eu estou sendo agradável à Tua presença, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Sabe, Jesus, quando eu penso em amigo, eu penso em Ti. Sua amizade é perfeita. O Senhor me ama como eu sou, me oferece o que eu preciso, me aceita, me compreende, sem ser aquiescente, sem ser omisso. Tu és tudo o que eu preciso referente à amizade. Diz para Ele, Tu és a amizade que eu preciso, eu quero essa amizade mais perfeita. Eu quero essa amizade, eu quero poder dizer, eu tenho um amigo dentro da minha alma, eu tenho um amigo. Quem sabe você diz para Jesus, Jesus, eu sempre fui tão sozinho na minha vida. Eu sempre fui alguém com tanta dificuldade de me abrir, tanta dificuldade. Hoje eu já sou homem, já sou mulher, Jesus. E eu entendo que a Tua amizade me faz tão bem. Ah, Jesus, Tua amizade me faz tão bem. Tu me fizestes um Teu amigo. Jesus te quis. Ele te quer. E nesta noite, para alguns de nós, Ele está falando sobre a distância que você tem posto entre você e Ele. Ele está falando sobre a dificuldade que você está tendo de entendê-lo, de compreendê-lo. Ele está falando do amor dele por você. Ele está dizendo, eu tenho saudades. Quando a palavra do Senhor diz que o povo de Israel fez Deus sofrer solidão no deserto,
A igreja tem feito Jesus sofrer de solidão. De solidão. Diga para Ele: Jesus, eu vou mudar, eu vou melhorar. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Tudo. Jesus, eu tenho percebido que a minha busca, que a minha procura tem me esfriado, me endurecido, me feito racional. E eu não tenho mais te reconhecido. Eu não tenho mais te visto como tu és. Tenho olhado para ti como eu olho para um bom trabalho. Tenho olhado para ti como eu olho para uma boa bênção. Tenho olhado para ti como eu olho para uma boa oportunidade. Tenho tido prazer em ti como tenho prazer nas minhas realizações. Não mais. Tu és único. Tu és único. E tu terás de volta o meu coração. Tu terás de volta a minha alma. Tu serás a minha paixão, a minha plenitude, o meu sucesso. Diz para Ele que Ele é o seu sucesso. Diz para Ele: Jesus, tu és o sucesso, o meu sucesso. Em te amar, te servir, esse é o meu sucesso. Te adorar, este é o meu sucesso. Te conhecer, este é o meu sucesso. Meu sucesso não é ser pastora, meu sucesso não é cantar. Diz para Ele: meu sucesso não é profissional, não é familiar. Meu sucesso é te conhecer, Jesus. Saber que eu vou morar no céu contigo. Este é o meu sucesso. Eu não me ensoberbeço, diz para Ele, em nada do que eu faço, em nada do que eu possuo. Porque quando eu digo que tudo vem do Senhor, não é uma apologia, não é uma apologia para esconder a minha soberba. Eu reconheço por meio do meu serviço, da minha paixão, que tudo está aos teus pés. Porque quando eu te sirvo, quando eu te amo, quando eu te busco, eu digo que tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: amado de minha alma, amigo do meu coração, a pessoa perfeita que habita em mim. Eu te amo, Jesus. Eu renovo a minha aliança de amor, de amizade, de compreensão contigo. O inimigo de minha alma tem trabalhado acirradamente para me esfriar, me tornar racional, de uma maneira pejorativa, endurecido, para que eu não mais tenha prazer, vontade e desejo de estar contigo. Mas nesta noite, a tua palavra quebrantou o meu coração, e tu és o meu amigo, e eu te recebo como Senhor, Salvador e amigo da minha alma, em nome de Jesus. Amém.